Muito bem. O meu tema seria a segunda marca de uma igreja saudável, que seria a sua teologia. Por teologia bíblica, nós entendemos aquela que é fiel à mensagem da Bíblia, que se baseia na Bíblia, que se apoia nela e que dela tira os referenciais, a argumentação e a sua sustentação. E não preciso discutir muito para convencer a todos vocês que, para que uma igreja cristã seja de fato saudável, a sua teologia tem que ser dessa maneira, não pode ser de outra forma. Todavia, não é unânime no meio evangélico que a teologia é uma coisa necessária. Eu reproduzo aqui na tela um comentário que eu coloquei no Facebook, depois de ler tanta gente dizendo: não quero saber de teologia, não quero saber de doutrina, meu negócio é só Bíblia, eu só quero ler a Bíblia e seguir Jesus. Coloquei o seguinte comentário: de vez em quando leio comentários de cristãos aqui no Facebook dizendo: sou mais a Bíblia, só quero Jesus. Esse negócio de discussão doutrinária só divide a igreja, é coisa de homem do diabo. É claro que eles estão certos se a discussão doutrinária for movida por interesse mercenário e pela luta pelo poder. Todavia, esse tipo de juízo generalizado revela uma falsa piedade enorme e uma ignorância ainda maior. Se hoje esses queridos têm a Bíblia no Brasil para ler em português e conhecem o Jesus que ela ensina, é porque, primeiro, a igreja reconheceu os 66 livros somente depois de muita polêmica contra Marcião e Montano no século II a III. Segundo, os reformadores quebraram o pau na Idade Média para dizer que a Bíblia é a revelação final de Deus e, com isso, conseguir que ela voltasse para as mãos do povo. Terceiro, comitês de tradução brigam e disputam teologia para saber qual a melhor tradução do grego e hebraico para o português. Quarto, teólogos e mestres crentes lutaram e brigaram contra os liberais para que as igrejas ficassem com o evangelho puro. Portanto, acho que esses irmãos estão simplesmente cuspindo no prato que comem todo dia. Na hora que você diz, eu só quero a Bíblia e não quero doutrina, você está revelando uma ignorância muito grande. Porque para que você tivesse hoje a liberdade e o direito de ter uma Bíblia em português na sua mão, foi necessário que tivesse pessoas que não pensassem como você pensa. Ou seja, que doutrina é uma coisa secundária. Senão você não teria sua Bíblia em português. Hoje. Muito bem. Na igreja, porque a compreensão da Bíblia passa a ser relativa a cada pessoa e, portanto, cada interpretação é perfeitamente válida e nós temos que incluir todas as interpretações. E não poderá haver quem decida qual interpretação está certa ou errada. Estamos aqui resumindo de maneira muito simples o pensamento liberal a respeito disso. Liberalismo ou liberal é o nome que se dá a teólogos que pensam dessa natureza com relação à Bíblia. Seria que a Bíblia não pode ser identificada como palavra de Deus absoluta, infalível e inerrante para todas as épocas e povos. Vocês veem exemplos disso com muita clareza hoje, quando se toca, por exemplo, na questão da homossexualidade. Aquelas passagens bíblicas que tratam do assunto, elas são relativizadas, são ditas que elas expressam a cosmovisão, o entendimento ou o pensamento dos autores, tanto judeus, tanto do Antigo Testamento, em Israel, quanto os autores judeus e gregos do Novo Testamento. Eles refletem o que se pensava naquela época a respeito dessa questão. Hoje em dia a ciência já mostrou que é uma questão genética e a sociologia já influenciou de tal maneira a sociedade que se torna já um comportamento aceitável. Nós não vamos poder pegar a moralidade de um livro de 4 mil anos de idade e querer impor numa sociedade moderna, né? Então, é claro, e uma vez que você faz isso com esse assunto, você vai fazer com todos os demais assuntos, né? A questão da imoralidade, a questão da prostituição, a questão da desonestidade, enfim, a porta está aberta para que tudo isso aconteça. Mas o fato é que a relativização da Bíblia é uma realidade nos dias de hoje na sociedade moderna. E uma vez que ela é relativizada, a pergunta é se nós podemos ter uma teologia que seja bíblica, se a fonte que você usa como teologia ela não é confiável, ou pelo menos ela não é relevante para os dias de hoje. E a minha contenção é que só se pode falar de teologia bíblica se nós partirmos da visão e da perspectiva que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, atual, e traz a sua revelação absoluta e válida para todas as épocas e para todos os
povos. Sem isso, vai ser muito difícil fazer teologia. O pessoal que não acredita na Bíblia dessa maneira, o que é que eles fazem? É que, ao fazer teologia, eles vão procurar colher também informações em outras fontes de autoridade, como as ciências naturais, as ciências sociais, e com elas tentar complementar ou construir algum sistema teológico e algum sistema doutrinário. E textos como estes de João 10:35, quando Jesus diz: se ele, Deus, chamou deuses a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, você percebe que nesse versículo Jesus identifica a palavra de Deus com a Escritura, não é? Então, essas passagens e outras sempre têm servido de fundamentação para os cristãos reformados crer que as duas coisas são idênticas. E às vezes a gente é chamado de fundamentalista por isso. Né? Fundamentalista é quem acha que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é infalível, inerrante, que ela nos traz aquilo que Deus queria que nós soubéssemos e que, portanto, ela é a base da nossa prática e da nossa crença. Bom, quando nós falamos que a Bíblia é inspirada por Deus, é infalível, é inerrante, fazemos isso como decorrência do fato de que ela foi inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. Se a Bíblia foi inspirada por Deus, segue-se que ela é o livro de Deus. E, portanto, como tal, ela não contém erros, porque Deus é verdadeiro, Deus odeia mentira e Deus não erra. Se ele inspirou os seus autores para escrever, então a decorrência desse ato divino é uma escritura verdadeira, confiável. A supervisão do Espírito nos escritores garantiu o resultado final. Tudo que a Bíblia afirma, descreve e relata é verdadeiro. Que contém os 4 evangelhos completos, é um dos mais antigos documentos que nós temos. Quando a gente diz que a Bíblia é inerrante, é preciso fazer algumas ressalvas. Primeiro, nós não estamos dizendo que as traduções são inerrantes, embora tenha gente que vai defender a King James como sendo tão inerrante quanto a Bíblia, né? Então, mas não é isso. Pelo menos a Confissão de Fé de Westminster diz que a inspiração se estendeu aos originais, aos autógrafos. As interpretações, elas não são inerrantes, tá certo? E é fácil provar o meu ponto, não é? É só pegar 3 ou 4 traduções, colocá-las lado a lado, ler o mesmo versículo e vocês vão ver que há diferenças. Então, e às vezes tem uma ideia não pode se conciliar com a outra. Então, as traduções, elas costumam falhar. Então, quando nós dizemos que a Bíblia é inerrante, nós estamos nos referindo aos autógrafos. Nós não temos os autógrafos mais, nós temos cópias desses autógrafos, como eu vou dizer alguma coisa mais adiante. O que é que eu estou dizendo quando eu digo que a Bíblia é inerrante? Que nós podemos confiar plenamente em tudo que ela diz, pois é a palavra de Deus, que devemos guiar nossa conduta, decisões, escolhas, toda a nossa vida pelos seus ensinamentos, normas, promessas e encorajamentos, que podemos anunciar o Evangelho com convicção, sabendo que Deus honrará a sua própria palavra aqui registrada, e ela, portanto, é a base para uma teologia saudável para igrejas saudáveis. Só igrejas que têm uma alta perspectiva da Bíblia é que terão condição de ter uma teologia boa para a vida da igreja. Terminando, essa palavra é eficaz, ela se propõe a nos salvar, por outro lado, ela também condena, ela deixa os homens indesculpáveis e ela serve para edificação da igreja. Todos estes propósitos ela alcança. Nossa tarefa é sintetizar o seu ensino, resumir essa revelação e apresentar de maneira didática para o povo. É isso que é fazer teologia. As teologias não bíblicas acontecem porque as pessoas mercadejam a palavra, 2 Coríntios 2,17, ou seja, movidos por interesses financeiros, pessoas tomam a Bíblia e distorcem o seu ensinamento para promover uma teologia que seja agradável às pessoas, para aumentar o número de membros, angariar simpatia e assim o sustento. Porque as pessoas torcem a palavra de Deus por outras intenções, segundo de Pedro 3, de 15 a 16, Pedro fala de pessoas ignorantes, instáveis, que deturpam as Escrituras para a sua própria perdição. Tem gente que fala e não pratica, isso é uma outra fonte de teologia. Pode até ser
conservadora, mas é hipócrita. Jesus falou da cadeira de Moisés, onde se assentam os escribas e fariseus. Podia falar hoje da cadeira de Calvino, né? Onde se senta gente dizendo que é calvinista, fala e não pratica. Ou seja, é também uma distorção teológica. Ouvir e não praticar, pessoas que ouvem e não colocam em prática a palavra de Deus. Em tempos de relativismo como o nosso, podemos confiar na palavra de Deus como nosso referencial, norte e direção. A palavra de Deus deve ser amada, estudada, obedecida, anunciada pela igreja e seus membros. Sola Scriptura. Essa é a base de uma teologia bíblica. Se nós não tivermos muito claro diante de nós essa perspectiva da Bíblia, sua autoridade, infalibilidade, inerrância e autoridade, o que a gente vai construir em cima, quer seja pregação, a teologia, síntese, doutrinação, conceitos distintivos, isso tudo já vai partir de uma base instável e furada. É por isso que os reformadores sempre começavam com a doutrina da Escritura. E o slogan da reforma era Sola Scriptura. Eu sou partidário em parte, fica feio, né? Partidário em parte. Eu concordo em parte com Jay Adams, com a ideia básica de Jay Adams de que a Bíblia é suficiente para tratar todas as questões, os problemas humanos não orgânicos, tá? Espirituais. Neuroses, medos, fobias, porque ele vai identificar a raiz de tudo isso como sendo a nossa natureza pecaminosa. E aí ele vai entrar com os princípios bíblicos para confrontação, perdão, renovação, novo nascimento. Uma vez que estas coisas se resolvem, boa parte desses problemas vai embora. Mas eu acredito que há alguns problemas que são fruto não de um pecado específico, mas das disfunções da raça humana causada pela queda, e que às vezes um pouco de psicologia poderia ajudar. A psicologia é boa para detectar, ela faz, dependendo do modelo psicológico, ela detecta onde está a raiz do problema. A dificuldade é quando ela vai dar uma solução. Tá? Porque como ela não parte do pressuposto de que o homem é um ser espiritual decaído, está em inimizade contra Deus, ela é minimalista, ela não contempla esse outro lado. Então você pode usar como uma ferramenta de análise, de fazer um levantamento, um diagnóstico, e enquanto o modelo bate com os princípios bíblicos, utilizar alguma terapia, desde que seja conforme com a Bíblia, né? Então, eu não teria dificuldade com isso. Também não tenho dificuldade em determinados, dependendo da doença, você utilizar remédio. Dependendo da doença, Deus dá sabedoria aos médicos para descobrir determinadas substâncias na natureza que nos ajudam no nosso estado de pecaminosidade. Eu não vejo nenhum problema, um dia que você está triste, cansado, abatido e tudo mais, de repente você toma assim qual seria uma maracujina ou sei lá, alguma coisa para você dormir, né? Não toma um Red Bull, né? Não toma um Red Bull, mas uma coisinha, eu não vejo problema nisso, porque eu vejo a mão de Deus por detrás da inteligência do médico que descobriu que determinados estados eles são causados por disfunções e que às vezes uma substância que está na natureza, que o próprio Deus criou, ajuda você. Então, eu não vejo problema. Agora, sempre a Bíblia, para mim, ela é fundamental no tratamento desses casos. Eu não creio que a gente deva entregar aos membros da nossa igreja que estão com problemas, mandar tudo para psicólogo. Eu não creio nisso. Alguns talvez precisem de um acompanhamento, mas isso só depois de eu, como pastor, tentar tratar aquilo ali. Bom, muito obrigado, pessoal.
Muito bem. O que os arminianos de uma tendência mais liberal dizem? Eles falam o seguinte, olha, não, o texto nessas passagens, ele está equivocado. O texto está errado? O texto está errado. É aí que nasce o liberalismo. Mas como o texto está errado? Olha, é assim, na época em que Moisés escreveu o Êxodo, ele não tinha noções da figura e da ação do diabo. Então, ele atribuía tudo a Deus. Mas isso estava errado. Ele atribuía tudo a Deus por causa da visão teológica que ele tinha. Quem, na verdade, endureceu o coração de Faraó foi o diabo. Mas o autor bíblico atribuía a Deus porque ele não tinha um conhecimento completo da teologia. Ou seja, o autor bíblico escreveu errado. 2 arminianos já me explicaram assim. 2 arminianos conhecidos no Brasil me explicaram desse jeito o texto de Êxodo. Tudo então acaba sendo atribuído a Deus. Isso Erradamente. explica erradamente, sem dúvida alguma, erradamente, porque Deus ele não tem a culpa de tudo isso. Há erros no Velho Testamento. Não. Erros na visão teológica de muitos autores bíblicos. Agora, o que acontece aí? O que acontece aí é que aí está o germe do liberalismo. A ausência, a rejeição da inerrância bíblica. O autor bíblico errou. Espera aí, se ele errou nisso aqui, ele falou que era Deus e era o diabo, onde mais ele errou? A Bíblia tem defeitos. Se eu falo que a Bíblia tem defeitos decorrentes de uma visão equivocada, que o processo de inspiração não protegeu o autor do erro, se eu digo isso, então eu abri as portas para o liberalismo teológico. Mas como há um único Deus que aparece no Antigo Testamento, obviamente também no Novo, né, mas estou enfatizando no Antigo, então todas as coisas são inadvertidamente atribuídas a ele. É por isso que nós vemos 1 Samuel capítulo 1 dizer lá que Deus ele cerrou a madre de Ana. Como não tem ninguém para fazer isso, tudo é dito que Deus é quem faz. É por isso tudo, a culpa é de Deus no Antigo Testamento, sobretudo no Antigo Testamento. Quando nós vamos já para a revelação de forma mais tardia no Antigo Testamento e no Novo, com a figura do diabo e dos demônios, mas claramente presentes a partir do período interbíblico e do período neotestamentário, então parte da culpa, entre aspas, sobre aquilo que era atribuído a Deus, ela acaba sendo corretamente diversificada e distribuída a outros agentes. Satanás, o homem, o pecado e assim por diante. Então, a meu ver, essa ideia de dizer que Deus é o causador de todas as coisas não me permite deixar de chegar a outra conclusão, senão em vê-lo como o originador do mal. Então, quando a Bíblia diz isso, nós temos que entender que há todo um contexto monoteísta, que na ausência de um desenvolvimento de uma figura antagônica de Deus durante boa parte dos textos bíblicos, tudo então acaba sendo atribuído a Deus. Isso explica erradamente, sem dúvida alguma, erradamente. Isso explica erradamente, sem dúvida alguma, erradamente, porque Deus ele não tem a culpa de tudo isso. Há erros no Velho Testamento. Não. Erros na visão teológica de muitos autores bíblicos. Erros na visão teológica de muitos autores bíblicos. Erros na visão teológica de muitos autores bíblicos. Nem tudo o que a Bíblia narra, ela aprova. Tudo que a Bíblia narra, eu ouvi bem. Ela aprova. Eu ouvi bem. Pastor Marcos, o senhor vai encerrar esse bloco com 3 minutos de comentário a essa resposta. O pastor, ele diz coisas que contrariam diretamente a Escritura. A Escritura diz, Deus fez, ele diz, Satanás fez. O autor bíblico, no processo de inspiração,
ele disse Deus quando deveria dizer Satanás. Joabe, a doutrina da revelação, da inspiração, infalibilidade das Escrituras, ela diz que Deus, na sua sabedoria, no seu poder, na sua graça, ele se utilizou de sujeitos, de pessoas, de seres humanos, para fazer registrar a sua verdade sem anular a personalidade daquelas pessoas. Do tipo assim, as pessoas não entravam em transe ou eram transmudadas em outras no momento da inspiração, a ponto de que elas perdessem o contato com sua realidade, a sua cultura ou sua própria personalidade. A doutrina da inspiração, conforme é defendida no cristianismo histórico, ela resguarda a personalidade do indivíduo, ou seja, pessoas como Moisés, como Samuel, como Davi, Paulo, Pedro, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não deixaram de ser Mateus, Marcos, Lucas e João, Moisés, Davi e Paulo, quando estavam escrevendo, né? Não fica anulada. E aqui, por exemplo, é uma diferença que a gente percebe entre a doutrina cristã, histórica da inspiração, e o que a gente chama de psicografia, que acontece no centro espírita. No centro espírita, a pessoa é tomada pelo espírito de uma outra pessoa, ela é possuída, né, pelo espírito de uma outra pessoa que assume o controle da personalidade. É o que dizem, né? Não é que a gente acredita nisso, mas né? É o que eles dizem, né? De forma que Chico Xavier, já morto, pode continuar falando através de Dona Maria, que está lá no Centro Espírita e que incorporou o espírito de Chico Xavier, né? Então, lá estava a Dona Maria, mas na hora de escrever não era ela, era outra personalidade. Não. Na doutrina bíblica, os autores bíblicos, eles continuaram a ser o que eram. Na verdade, Deus se valeu da experiência deles, né? Deus preparou essas pessoas através das experiências normais da vida, através das suas lutas, através do seu conhecimento. Por exemplo, Saulo de Tarso, não era um judeu extremamente preparado, era lido, era um homem de 3 mundos, né? Conhecia o grego, o latim, o hebraico, o aramaico, conhecia a literatura grega, a ponto de que nos escritos dele nós vemos citações de vários autores e poetas gregos, né? E tudo isso Deus usou, né, na hora de utilizar Saulo de Tarso para escrever as cartas que ele escreveu e que vieram a ser e são, né, parte da Escritura Sagrada. Da mesma forma, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são aqueles que ele menciona aqui de forma mais direta, e o próprio Moisés, né, no Antigo Testamento. Então, esse é o primeiro ponto. A inspiração para escrever a Escritura não anulava a personalidade, o conhecimento, as características, os traços do autor humano. Ainda nesse diapasão, Nathan, por exemplo, é perceptível a
diferença do hebraico de Isaías e do hebraico, vamos dizer, de um Jeremias. Né? O hebraico de Isaías é muito mais erudito, né? Escorreito, né? Da mesma forma, o grego de Marcos, ele não chega perto do grego de Hebreus, que é um grego mais elaborado, um vocabulário mais erudito, com palavras que aparecem uma única vez, né? Chamada rapax legomena, né? Que aparece muito na carta aos Hebreus. É como se o autor de Hebreus tivesse um vocabulário muito maior do que Marcos, né? Então, tudo isso Deus respeitou, o conhecimento da pessoa, as experiências que a pessoa teve e assim por diante. A gente vê isso atualmente, né? Tem autores que nos livros seculares eles escrevem de forma mais rebuscada, outros de forma mais simples, né? E por causa até mesmo dessa preferência ou até mesmo da sua influência literária, não é isso? Exatamente. E isso Deus respeitou na hora que levantou essas pessoas para fazer registrar. Agora, você diz aqui, Joab, que como sujeitos históricos, os autores bíblicos estão subordinados à objetividade da verdade histórica, isso é, eles escrevem segundo a sua percepção. É exatamente aqui que entra a inspiração. A inspiração da Bíblia, a inspiração dada por Deus, ou o trabalho do Espírito Santo no processo de escrituração da revelação de Deus, consistiu em dar aos autores bíblicos a percepção correta dos fatos. Ou colocando de outra maneira, a inspiração consiste em Deus preservar os autores bíblicos do erro. Ou seja, eles não registraram ou escreveram alguma coisa que consistisse ou que implicasse numa concepção equivocada da realidade. Claro, eles eram sujeitos históricos, não existe fato bruto, todo fato é interpretado. E essa interpretação dos fatos, que foi usada por eles na hora de escrever a Escritura, foi de tal maneira orientada pelo Espírito Santo que o que ficou registrado é a expressa vontade de Deus. E como Deus é verdadeiro e não é mentiroso, então o que foi escrito de fato é verdade e nos termos da teologia, não é infalível e inerrante. Então sim, os autores bíblicos eles observaram os fatos a partir da sua perspectiva, mas eles foram guardados nessa análise pelo Espírito Santo, de forma que eles captaram pelo ângulo correto os fatos históricos. Sejam salvos. Romanos 9, verso 18 é um tema que o pessoal pega muito e diz assim: logo, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e também endurece a quem Ele quer. Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Então é Deus que endurece o coração das pessoas. Bom, vamos com calma entender isso aqui, pessoal. Em primeiro lugar, nós devemos ler isso aqui à luz justamente de Êxodo, quando fala do coração de Faraó. Se você ler Êxodo capítulo 4, 5, 6 e 7, você vai ver que tem 3 disposições ali do endurecimento do coração de Faraó. Em alguns textos é dito claramente que Deus endureceu o coração de Faraó. Outros textos trazem o termo hebraico ali ambíguo, o coração de Faraó duro. Não se endureceu, como algumas Bíblias traduzem em português. O coração de Faraó duro. E um terceiro deixa claro que foi Faraó que endureceu o seu próprio coração. Então vamos entender a dinâmica da Bíblia hebraica. Em primeiro lugar, no hebraico existem muitos textos, e Paulo mesmo escrevendo em grego estava com um pensamento hebraico por detrás. Paulo era um judeu, escrevendo em grego, mas com pensamento judeu. Tanto é que Paulo ressignifica algumas palavras gregas, dando um novo formato hebraico. Então, na mentalidade hebraica, uma das formas mais correntes de você mostrar a não interferência num ato é colocando o sujeito como responsável por aquilo. Por exemplo, se você olhar no original hebraico, quando fala que aquelas babás, aquelas parteiras, melhor dizendo, impediram que os garotos hebreus fossem mortos, no hebraico está assim, que elas fizeram viver os meninos. Fizeram viver. O sentido hebraico dessa expressão idiomática, fizeram viver, significa permitiram que eles vivessem. Mas a forma hebraica de colocar a permissão é de uma forma ativa. Elas fizeram viver os meninos. Perceberam? Às vezes o profeta fala assim, fez-me o Senhor ver. O sentido etimológico é, o Senhor me permitiu ver. Quando Deus fala lá assim, de toda árvore que há no meio do jardim comerás, não é?
Só que no hebraico está assim, de toda árvore do meio do jardim, comendo comerás. Não é que Deus agora obrigou-os a comerem das árvores. Ninguém entende assim. Deus permitiu que Adão e Eva comessem das árvores, exceto da árvore proibida. Só que a forma hebraica no Gênesis de explicar que Deus permitiu que eles comessem das árvores foi comendo comereis. Então veja bem, comendo comereis, fizeram viver, fez-me o Senhor ver. Então muita coisa que Deus apenas permite é colocada de uma forma ativa. Por isso que a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, quer dizer, Deus permitiu que o coração de Faraó ficasse duro. Tanto é que quando você vai para uma passagem que Salmo 18, 26, por exemplo, Salmo 18, 26, você tem aqui um termo que vai me ajudar a esclarecer isso, quer ver? Para quem é fiel, fiel tu te mostras. Com o íntegro, também és íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Então aqui esse texto de Deus endurece quem Ele quer, eu não posso ler desassociado de Salmo 18, 25, 26. Outra questão também, que alguns falam, mas aqui um pouquinho antes,